Imagine caminhar pelas ruas de uma metrópole chinesa e notar, nos olhos de crianças pequenas, pequenas tiras de fita adesiva ou curativos transparentes colados cirurgicamente sobre as pálpebras. O que, para um observador desavisado, poderia parecer uma brincadeira ou um acessório estético peculiar, é, na verdade, a linha de frente de uma batalha silenciosa contra a cegueira funcional. Estamos falando da ptose palpebral congênita, uma condição onde o músculo levantador da pálpebra é tão frágil ou subdesenvolvido que o olho simplesmente se recusa a abrir totalmente. Na China, onde a competição pela perfeição física e pelo sucesso acadêmico começa no berço, o desespero de alguns pais para evitar que seus filhos desenvolvam a ambliopia, o temido olho preguiçoso, os leva a métodos que beiram o improviso médico. Essas fitas não são colocadas por vaidade, elas são ganchos mecânicos projetados para forçar o campo visual a permanecer aberto, garantindo que a luz continue atingindo a retina e o cérebro não desligue a conexão visual daquele olho. É um esforço mecânico diário, uma medida provisória, onde o esparadrapo atua como um músculo que a natureza esqueceu de fortalecer, mantendo o eixo visual livre enquanto o relógio biológico da criança avança em direção ao limite do desenvolvimento ocular. Entretanto, por trás dessa prática que ganha força em fóruns de redes sociais chinesas como o Red, Xiao, Hongshu, reside um dilema médico profundo e perigoso que muitos pais ignoram no calor da ansiedade. Embora o uso da fita possa ser ocasionalmente recomendado por médicos como uma ponte temporária para casos leves, ela jamais será a cura definitiva, e a automedicação por trás desses curativos pode mascarar a gravidade real do problema. A ciência oftalmológica atual é clara. A ptose não é apenas um problema de pálpebra caída, é uma falha estrutural profunda que, se não corrigida cirurgicamente no momento exato, pode condenar a criança a uma perda de profundidade e nitidez para o resto da vida. Na China, o estigma da cirurgia precoce e os custos hospitalares elevam o uso dessas fitas a um status de remédio caseiro milagroso, mas especialistas alertam que a pressão constante na pele sensível do bebê pode causar irritações severas ou até deformidades secundárias. O que vemos hoje é um choque entre o pragmatismo da cultura parental chinesa e a medicina rigorosa, um cenário onde um pedaço de adesivo tenta substituir o bisturi, criando uma imagem visualmente perturbadora que simboliza até onde os pais estão dispostos a ir para garantir que seus filhos não fiquem para trás em um mundo que exige visão total. O que muitos observam como uma simples pálpebra preguiçosa é, na verdade, o reflexo de uma falha profunda na arquitetura biológica do ser humano, muitas vezes escrita no código genético antes mesmo do nascimento. A ptose palpebral congênita não é apenas um detalhe estético, mas uma herança genética complexa que envolve o desenvolvimento defeituoso do músculo levantador da pálpebra superior. Em muitos casos, as fibras musculares, que deveriam ser elásticas e fortes, são substituídas por um tecido fibroso e rígido, incapaz de responder aos comandos do cérebro. Cientificamente, isso pode ocorrer de forma isolada ou como parte de síndromes genéticas mais amplas, como a síndrome de Marcus-Gunn, onde o nervo que controla a mandíbula se conecta por erro ao nervo da pálpebra, fazendo com que o olho da criança pisque de forma rítmica enquanto ela mastiga ou mama. Esse erro de fiação neurológica é apenas a ponta do iceberg de uma condição que desafia a funcionalidade do rosto humano e coloca os pais em um estado de vigília constante, buscando desesperadamente uma forma de religar o que a natureza deixou incompleto. As complicações no dia a dia dessas crianças vão muito além da visão turva. Elas moldam a própria estrutura física do corpo em desenvolvimento. Como a pálpebra caída obstrui a parte superior do campo visual, a criança é forçada a adotar uma postura compensatória, conhecida como queixo elevado.
Imagine passar 16 horas por dia com a cabeça inclinada para trás, forçando as vértebras cervicais e os músculos do pescoço em ângulos não naturais, apenas para conseguir enxergar o que está à frente. Com o tempo, essa postura crônica pode levar a deformidades na coluna e dores de cabeça persistentes, além de afetar o desenvolvimento do equilíbrio. Socialmente, o impacto é avassalador, especialmente em culturas asiáticas, onde a simetria facial é frequentemente associada à saúde e ao caráter. O estigma de parecer sonolento ou desatento pode destruir a confiança de uma criança antes mesmo de ela entrar na escola, criando um isolamento que nenhuma fita adesiva consegue consertar. É nesse cenário de pressão física e psicológica que a solução improvisada dos curativos surge como um grito de socorro, transformando o rosto da criança em um campo de experimentação mecânica. Os médicos e especialistas ao redor do mundo, porém, observam o uso dessas fitas com um misto de compreensão e extrema cautela. O grande perigo reside em um fenômeno chamado ceratite de exposição. Ao forçar a pálpebra para cima com um adesivo, a função natural de piscar é comprometida, deixando a córnea, a lente externa do olho, perigosamente exposta ao ar, à poeira e ao ressecamento excessivo. Durante o sono, se a fita não for removida corretamente, o olho pode permanecer parcialmente aberto, o que pode causar úlceras de córnea e cicatrizes permanentes que danificam a visão de forma irreversível, e, ironicamente, causando o mal que os pais tanto tentavam evitar. Além disso, a pele das pálpebras é a mais fina e sensível de todo o corpo humano. A aplicação e remoção diária de adesivos químicos pode causar dermatites graves e cicatrizes que dificultam até mesmo uma futura cirurgia, tornando o tecido rígido demais para ser manipulado pelos cirurgiões. Para a medicina, a fita é, na melhor das hipóteses, um curativo para a alma dos pais, e na pior, um obstáculo para a cura real. Embora o esparadrapo seja a solução mais barata e acessível nas províncias rurais, a ciência oferece alternativas muito mais sofisticadas, porém menos conhecidas. Uma dessas soluções são os óculos com muletas de ptose, pequenos dispositivos de metal ou silicone acoplados à armação que sustentam a pálpebra de forma externa e segura, sem tocar diretamente na pele sensível ou impedir o fechamento total do olho. No entanto, o veredito final da oftalmologia moderna aponta para o bisturi como o único salvador definitivo. Dependendo da força muscular restante, os cirurgiões podem realizar a ressecção do levantador, encurtando o músculo para dar-lhe mais força, ou, em casos mais severos, a suspensão frontal, onde usam fios de silicone ou tecidos do próprio corpo do paciente para conectar a pálpebra ao músculo da testa. Dessa forma, a criança passa a usar a sobrancelha para abrir o olho, uma integração neuromuscular que devolve não apenas a visão, mas a dignidade. O que a história da ptose na China nos ensina é que no caminho entre a genética e a cura, a improvisação pode ser um aliado perigoso, e que o verdadeiro brilho nos olhos de uma criança depende da precisão da ciência, e não da força de uma fita.